Atrasei-me na última sessão, portanto agora hoje vou ver se não me atraso, porque hoje tenho mesmo que acabar. Mas como sempre gosto de fazer uma breve revisão da matéria dada. Na última aula nós falámos do quinto mandamento e depois do sexto e do nono. Quinto mandamento, não matar. Não matar, e não matamos, não matar o ser humano inocente, não matamos, não se pode matar, porque o ser humano tem uma dignidade grande, é sagrada, a vida humana é sagrada, porque a imagem de Deus faz parte de um projeto criador de Deus, somos criados até para uma vida eterna. E isto tem imensas consequências, assim vou sublinhar dois aspectos que me parecem importantes. Uma, a primeira coisa é que há uma verdade sobre a vida humana e, portanto, não se deixem levar nunca pela propaganda sentimentalista. Porque naquele caso, daquele doente, está cheio de dores, está sozinho, temos que provocar a eutanásia. Não, nós temos que procurar a verdade e a verdade mais profunda. Pois há sempre aqueles casos difíceis, evidentemente, mas não podemos, como tantos outros fazem, aproveitar-se de casos limite, casos difíceis, para depois aprovar legislações contrárias à dignidade da pessoa humana. E, portanto, um católico, aliás, uma pessoa de boa vontade, não pode aceitar a eutanásia, o aborto, o diagnóstico pré-natal, quando isso conduz ao aborto da criança, à maioria das técnicas de fecundação in vitro, à gravidez de aluguer, etc. São várias coisas que vos falei, muito brevemente, gostaria de ter aprofundado, mas não, este curso tem as suas limitações, não é possível dar tudo. E depois há outro aspecto importante, tem a ver com o quinto mandamento e que também com os outros, que é que nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente aceitável. A técnica, atualmente, permite fazer muitíssimas coisas, muitas coisas, mas nem tudo o que se pode fazer, tecnicamente, é eticamente aceitável. Isto é preciso ter muito atenção. E temos que procurar sempre sobre isto e outros assuntos, qual é a palavra da Igreja, o que é que a Igreja diz sobre esta matéria, temos que saber ter essa humildade de perguntar, de saber o que é que a Igreja nos diz. A Igreja tem uma sabedoria de 2000 anos, não começou há 30 anos, já tem os Papas e quem os auxilia no governo da Igreja não inventam coisas, por assim dizer, para nos complicar a vida. Quando se pronunciam sobre determinados aspectos da ética, da técnica, etc., fazem-no porque querem o melhor para nós, querem conduzir-nos ao céu, como é evidente, e com razões bastante profundas. Há imensa bibliografia, como vos dizia na mensagem, que nos pode levar a aprofundar determinados aspectos da nossa fé. Depois falei-vos do sexto e nono mandamento, que é assim um tema mais complicado, eu sei, mais difícil. É verdade que eu falei de algumas coisas que não se podia fazer, mas eu gostava, e o meu objetivo, sobretudo, falar no sentido positivo. A castidade é como um tesouro, é um tesouro. É um tesouro que nós temos que proteger. Até podíamos comparar, por assim dizer, como o Santíssimo Sacramento, como a Eucaristia é tão bonita, a nossa fé, nós acreditamos em Jesus, na Eucaristia. E o que é que eu faço quando tenho uma hóstia consagrada? Eu guardo num sacrário. E o que é que um padre com fé procura fazer? Que o sacrário seja bonito. Por isso nós vamos às grandes catedrais e o sacrário é uma obra de arte extraordinária. Não é sempre assim, mas deve ser algo bonito. Ali guardamos um tesouro. É algo que é valioso. E a mesma coisa acontece com aquilo que permite a transmissão da vida. E por isso se resguarda. E por isso uma pessoa decente, por assim dizer, não anda para aí, anda vestida, não anda a mostrar as partes que são mais sagradas, por assim dizer, que deve esconder, porque tem a ver com a intimidade da própria pessoa. A cultura ocidental, infelizmente, não valoriza este aspecto e as consequências são desastrosas para a felicidade das pessoas, para o número de divórcios, para os abortos, essas coisas todas. Mas não nos esqueçamos nunca que a castidade é um tesouro, é ali que está a chave do amor, a chave da doação, da felicidade de se dar aos outros. Por isso é tão importante. E vejam sempre a castidade sobre esta perspectiva, não se deixem enganar pelos filhos das trevas, por assim dizer. É difícil, por vezes, e pode ser mais ou menos difícil viver esta virtude. Pode ser, em tantos casos, a ocasião de afastamento da Igreja, mas é sempre algo bonito. É, como eu vos dizia no outro dia, como as asas que nos permitem voar para as alturas do amor de Deus. Vale a pena esta luta. Temos a ajuda da graça de Deus, dos sacramentos, da oração, da sinceridade também, da esperança que nos anima, nunca desistam quando caímos nisto, recomeçar, se há um namoro que aquilo não corre bem um dia ou outro, ânimo para a frente, confessa-te e anda para a frente. Temos que ser animados, não podemos ficar ali presos como essa águia que tem as asas pegajosas porque caiu na lama, ela não pode ficar ali, porque senão acaba por morrer.
que se levanta, que começa a voar, que alguém a trate, que alguém limpa essas asas, mas depois é preciso voar outra vez. Portanto, nada a desanimar, está bem? O cristianismo tem que ser sempre e é mesmo assim, é uma religião alegre, bonita, porque é uma religião que caminha com Deus, como amanhã veremos no episódio do Evangelho dos discípulos de Emaús, que Jesus caminha connosco. Portanto, sempre podemos. Além disso, temos a ajuda de Nossa Senhora. É importante também nestas lutas da castidade fugir das ocasiões, não nos pormos em ocasião de pecado. O ócio, o estar na cama sem fazer nada, a ver séries tontas, ir para a cama a ver sei lá, Instagrams e coisas do género, que aquilo vem uma imagem, depois uma impureza, isto, depois vem os pensamentos, a imaginação. Atenção, fugir disso. E depois, eu recomendo muitas vezes as 3 Ave-Marias da Pureza, à noite, que é uma tradição da Igreja. Como viram, isto é muita coisa para aprender e podemos chegar aqui a um ponto que me parece importante, que a doutrina da Igreja é uma coisa séria, não é uma coisa de conversa de café. Não quer dizer que nós não possamos conversar no café com as amigas sobre o que é a doutrina da Igreja, mas é algo muito mais profundo, que requer estudo, requer algum estudo, requer alguma exigência também, e é preciso que a nossa cabeça seja formada, a nossa inteligência, vocês, que a maioria de vocês têm estudos, ou todos, se calhar, têm estudos universitários, e que pena quando às vezes o desnível entre a nossa formação intelectual universitária é enorme comparando com a nossa formação catequética. E depois, evidentemente, se acontecer essa desproporção grande entre a capacidade intelectual superior e o ensino religioso, a catequese, que é muito primário, muito básico, depois aparecem as dúvidas de fé. Começamos a questionar a Igreja em alguns aspectos da cultura ocidental, sobre o valor da relação sexual, a situação dos recasados, sobre se os padres podem ou não ser mulheres ou homens, etc., os problemas da bioética, mas isto tantas vezes acontece por uma falta de conhecimento. Portanto, vale a pena estudar, aprender e, sobretudo, viver como cristãos. Um curso, ou umas 10 aulas sobre estes temas não pretendem, não era o meu objetivo, esclarecer todos os pontos da nossa fé, mas era dar assim umas luzes sobre cada um deles. E agora, para não me alongar mais nesta revisão e entrar na matéria desta aula, que tinha que ter sido a matéria de outra aula, mas não faz mal, falta-nos ainda a 4ª parte do catecismo, mas eu tinha já presente que era pouco, vou falar pouco sobre isso, não é que não seja importante, mas também vou-vos falar dos 3 últimos mandamentos que ainda não tinha falado, que são o 7º e o 10º mandamento e o 8º mandamento. Vou juntar o 7º com o 10º e depois a seguir falarei do 8º mandamento. O 7º mandamento da lei de Deus diz não roubar, nada de roubar, está bem? Nós sabemos, até porque, como vos dizia no outro dia, se nós roubamos não é algo que fica fora de nós, por assim dizer, uma pessoa que rouba torna-se ladrão. Ou seja, nós somos filhos dos nossos próprios atos. Eu roubei e fico na mesma. Não ficas nada na mesma, roubo, além de teres problemas de consciência, disto ou daquilo. Quando nós roubamos também, tornamos ladrões, e aquele que começa a roubar em pequenino, depois de pequenas coisas, acabará por roubar coisas grandes. Isto às vezes pode acontecer, até eu por vezes, sucede com pessoas que têm assim, problemas de consciência, já mais tarde, quando são mais velhos, porque roubaram quando eram pequenos no supermercado um chupa-chupa, um repousado. Pronto, olha, digam isso na confissão, se isso vos tira um bocadinho a paz e acabou-se a andar para a frente. Agora não roubam coisas grandes, bancos, isso não se pode roubar. Mas não é só isto, O roubar não tem só a ver com isto. Eu, para vos falar a sério deste mandamento, teria que dar um curso total. Aliás, eu neste verão dei um curso sobre isso, que até tenho aqui, que é um manual, as letras é que se vêem ao contrário, Manual da Doutrina Social da Igreja. A doutrina social da Igreja, por assim dizer, assenta neste mandamento, o 7º mandamento. Portanto, tudo isso poderia levar a um novo curso. Podia fazer um curso sobre a doutrina social da Igreja, mas agora vou só dar algumas lamirés, assim, umas pequenas luzes sobre este mandamento. O que é que diz o 7º mandamento? Diz no ponto 503. Este mandamento enuncia o destino, a distribuição universal e a propriedade privada dos bens, e ainda o respeito às pessoas dos seus bens e da integridade da criação. A Igreja encontra fundada neste mandamento também a sua doutrina social, que compreende o reto agir na atividade económica e na vida social e política, o direito e o dever do trabalho humano, a justiça, a solidariedade entre as nações, o amor aos pobres. Então, assim, rapidamente, o que é que, sucintamente, este mandamento proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens. Não podemos tirar uma coisa a outra pessoa. Não podemos fazê-lo, como é evidente. Por outro lado, este mandamento de não roubar,
justifica, por assim dizer, o direito à propriedade privada, desde que seja adquirida ou recebida de modo justo. Eu posso ter uma casa, eu posso ter um carro, eu posso ter uma carteira, temos esse direito. Há sistemas totalitários e comunistas ou marxistas que não concordam com isto. Não há, expropriaram a propriedade privada, foi o que fizeram os soviéticos, não é? E isso não está bem, isso não é de acordo com a dignidade humana, porque nós temos o direito a ter algumas coisas próprias, de tal forma que possamos desenvolver-nos, crescer de uma forma justa, de modo de acordo com a nossa dignidade humana. Ter uma casa, ter roupa, ter comida, isso é uma coisa boa. Agora tem que estar, por assim dizer, tem que estar aberta ao destino universal dos bens, à satisfação das necessidades fundamentais dos outros homens. Por exemplo, o que é que isto quer dizer? O que é que este mandamento determina? Se eu tiver uma propriedade espetacular no Alentejo, com, sei lá, 50 hectares, eu não posso deixar aquela propriedade, havendo pessoas a morrer à fome ao meu lado, eu não posso deixar aquela propriedade sem a cultivar. Eu tenho que cultivar, tenho que a tratar de forma a empregar pessoas, a tirar fruto, para que haja mais pessoas que tirem rendimento, a distribuir depois esses alimentos, etc. Não posso estragar as coisas só porque são minhas. Isso estaria mal, como é evidente. Prescreve também este mandamento a justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e do fruto do trabalho dos homens. Exigem disto do bem comum o respeito pelo destino universal dos bens e pelo direito à propriedade privada, mais uma vez. A vida cristã esforça-se por ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Ou seja, uma pessoa que tem algo, tem um bem, vocês têm o vosso computador, tem a vossa casa, tudo isto, nós, como diz Nosso Senhor tantas vezes nos Evangelhos, nós somos administradores. Que eu tenho 1 milhão de euros no banco, está bem? É verdade que tens, mas tens que administrar bem esses bens. Daqui, quando nós morrermos, e um dia havemos de morrer todos, nunca se viu atrás de um cortejo fúnebre, um caminhão de mudanças. Nós daqui, desta vida, não levamos nada para a outra vida. Nada. Não levamos nada. Levamos apenas o mérito das nossas boas obras. Isso sim que levamos. E, portanto, os bens que nós temos que pô-los ao serviço dos outros. Podemos ter mais dinheiro. Aliás, pode haver um pobre rico e um rico pobre. Um pobre que seja muito apegado à sua colher de latão, um pobre muito apegado à sua mancha, à sua amante, à sua mochila. Isso estaria mal, tinha o coração todo ali. E, por outro lado, pode haver um rico que seja capaz de empregar as pessoas, de ser um grande empregador, que pague os salários justos, etc. E este mandamento é importante, também fala também da importância de proíbe o furto, que é a usurpação de um bem alheio, contra a razoável vontade do próximo, do proprietário. É o que sucede também no pagamento dos salários injustos, também proíbe os salários injustos, quer muito altos, por exemplo, podia ser escandaloso que determinada empresa pagasse um salário enorme aos seus administradores, quando há pessoas, quando têm empregadas de limpeza, a passarem sérias dificuldades. Podia ser um desequilíbrio enorme, que não está certo, como é evidente. Obriga também os empregadores a terem consideração pelos seus empregados, a pagarem prontamente, proíbe a falsificação de cheques, como é evidente, de faturas, proíbe também cometer fraudes fiscais ou comerciais, causar dano às propriedades privadas ou públicas, proíbe também a usura, a corrupção, o abuso privado dos bens sociais, os trabalhos culpavelmente mal feitos e o esbanjamento. Por exemplo, nós podemos roubar, assim é uma coisa pequenina, mas é importante. Eu nunca confesso, na confissão, nunca me confesso de roubar. É provável que vocês nunca tenham roubado, espero que não tenham feito, mas se calhar nós roubamos quando nós, tendo em conta que o Estado e os vossos pais gastam dinheiro na vossa educação, vocês não estudam. Por exemplo, uma pessoa que seja um calão, que não estuda, que chuma um ano, chuma outro ano, ou podendo ter média 17, tem média de 11. Está a roubar, de certa forma, entenda, entre aspas, mas não está a ser um bom administrador dos talentos que recebeu de Deus. Esta pessoa podia dar mais, deveria dar mais à sociedade. Não faz sentido que chumbe um ano, ao chumbar esse ano, perde um ano, e a sociedade investiu na formação daquela pessoa. Portanto, nesse aspecto, estamos também a ser aldrabões. Não está bem feito, está bem? E depois também este mandamento também obriga-nos a restituir o mal feito. Por exemplo, uma pessoa que roubou, até caiu na tentação, foi ao supermercado, ou foi a uma loja qualquer e roubou um par de sapatos. E já passaram 5 anos. O que é que eu faço? Vou-me confessar, mas como é que eu faço? Já não sei o que é. Além de mais, tenho vergonha de ir lá. Olha, às vezes o que se faz, um padre, às vezes posso dizer, olha, pronto,
Foi um momento de fraqueza, rapaz, ok? Nosso Senhor perdoa tudo, mas olha, aqueles sapatos se calhar custavam 20 euros. Então, olha, vais dar 20 euros aos pobres. Passas num pobre, ou dás na igreja, ou dás onde quiseres, ou dás a uma pessoa que precisa. É uma forma de restituir, se já não podemos. Ou então, se ainda é possível devolver naquela loja, não temos que nos autodenunciar. Isso não temos. Nós podemos passar por lá e deixamos lá os sapatos. E ninguém vê. Ou então mandamos um envelope, não temos que pôr lá o remetente e mandamos o valor do dinheiro. Pronto, restituir o mal que fizemos. E este mandamento também obriga também ao respeito pela integridade da criação. Ou seja, cuidar da criação, que é também uma dádiva de Deus e que nós temos que cuidar para os que vivem connosco e para as gerações que hão de vir a seguir. E o Papa, a este respeito, escreveu uma encíclica grande, chamada Laudato Si, que desenvolve largamente este tema. Depois, o 10º mandamento, este é o 8º mandamento, o 10º mandamento tem alguma relação com este, e que diz assim: não cobiçar as coisas alheias. Aqui está as comparações. Ui, que ela tem uma camisola tão gira, vou já querer comprar o Corte Inglês, agora não podem, acho que está fechado. Comprar uma igual, que tem um fato bem disto ou daquilo. Por vezes somos assim, as comparações. Que aquela pessoa é mais inteligente do que eu, tem mais amigos do que eu. Por vezes caímos nesta tentação de nos compararmos, quando é uma pena, porque Nosso Senhor Deus gosta de ti, tal como és, gosta de cada um de nós. Este mandamento, o que é que exige e proíbe? Diz no ponto 5.3.1 do compêndio. Este mandamento completa o precedente, o 9º mandamento, tem alguma relação com o 9º mandamento, que eu vos falei no outro dia, que é guardar castidade nos pensamentos e nos desejos, e exige uma atitude interior, tem a ver com o interior, nesse sentido tem alguma relação com o 9º mandamento. Exige uma atitude, tem a ver com o nosso coração, com o interior. Isto é muito importante, nós cuidarmos do nosso interior. Por vezes podemos pensar que o cristianismo é só fazer coisas. Não. É o nosso coração. Como é que Deus te conhece? Exige uma atitude interior de respeito em relação à propriedade alheia. Estão a ver? Por isso tem relação com o 7º. Proíba a avidez, a cupidez desregrada dos bens dos outros e a inveja, que consiste na tristeza que se experimenta perante os bens alheios e o desejo imoderado de deles se apoderar. Às vezes a inveja é isto, nós temos essa pena porque aquela pessoa é mais bonita, a pena porque aquela pessoa tem mais amigos, a pena porque determinada pessoa tem uma casa melhor do que a minha, ou tem um curso que eu gostaria que ambicione. Pronto. Eu às vezes na igreja nós explicamos isto, penso que é uma coisa muito importante, até para saber fazer o exame de consciência, para nos confessarmos. Eu gosto desta regra que diz assim: uma coisa é sentir, outra coisa é consentir. O que é que isto significa? Todos nós temos o pecado original e podemos sentir pensamentos que não gostaríamos de sentir. Sentimos preguiça quando toca o despertador de manhã. O consentir é ficar na cama. O sentir preguiça é próprio de nós. Sai da cama e pronto. Podemos sentir um pensamento, um pensamento mau, estamos a ver um filme, que tem uma cena indecente, o melhor é passar para a frente, mas naquele momento temos que sentir a curiosidade de ver. Consentir é ver mesmo. O andar para a frente é não consentir. A sentir é a ocasião de pecado, é a tentação. Pode ser uma ocasião de dizer a Deus que gostamos dele e vencemos essa tentação. Eu posso sentir inveja e quase que não domino isso, porque aquela pessoa teve 18 e eu só tive 14 no teste, ou no exame. Pronto, é impossível quase, ao ver as pautas, típico, vamos ver as pautas, ou então posso sentir vaidade porque eu tive 19 e as outras, e logo aquela que tinha a mania que era boa, teve 15, bem feita. Podemos sentir isto, não é? Agora, podemos sentir isto assim rapidamente e deleitar-nos nesse sentimento, que seria o consentir, já podia ser pecado, ou podemos sentir e dizer, que disparate pensamento, e imediatamente afastar esse pensamento. Essa é a proposta de Jesus Cristo, é que afastes esse pensamento. Este mandamento também diz o que é que pede Jesus com a pobreza do coração. Jesus requer dos seus discípulos, que o prefiram a tudo e a todos. Jesus, em primeiro lugar, o desprendimento das riquezas, segundo o espírito da pobreza evangélica, e o abandono à providência de Deus que nos liberta da preocupação pelo amanhã, preparam-nos para a bem-aventurança dos pobres em espírito, porque deles é já o reino de Deus. Jesus diz muitas vezes, deixa tudo e segue-me. Deixa as coisas, não te deixes
prender às coisas da terra. A temperança é uma virtude importante porque que regula essa atração imoderada aos bens terrenos. Nós todos temos essa tentação, por vezes, de o estarmos presos a uma boa refeição, um bom vinho, isto acontece se calhar mais nos homens, não sei, uma boa carteira, uma boa camisola, uma casa, lutar. Há pessoas que se esfalfam a trabalhar para ter uma casa boa, um carro espetacular. Não é que não possam ter uma casa boa, mas agora pôr o coração todo nisso é uma tristeza. Quando, sobretudo, porque Nosso Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Temos que lutar por ter uma condição digna da nossa vida, isso não tem mal nenhum como é vida. Agora, o coração não deve estar aí, não deve estar nessas coisas terrenas, está bem? Jesus Cristo diz, deixa tudo, diz tantas coisas. Primeiro Deus, e depois também o abandono, a confiança em Deus, Nosso Senhor, abandono à providência de Deus. Lembram-se da providência, já vos expliquei noutra aula. E qual é o maior desejo do homem? Isto é o ponto 5.3.3. Qual é que devia ser o maior desejo do homem, das pessoas? O maior desejo do homem é ver a Deus. Este é o grito de todo o ser. Quero ver a Deus. De facto, o homem realiza a verdadeira e perfeita felicidade na visão e na bem-aventurança daquele que o criou por amor e o atrai assim no seu infinito amor. Esse deve ser o maior bem de nós, querer ver a Deus. Não, ver a Deus já nesta terra, ter visão sobrenatural, mas ver a Deus um dia, quando chegarmos ao céu. Tudo aquilo que nós façamos, Senhor, podemos dizer, Jesus, que nada me afaste de Ti. E tudo aquilo que Jesus vai à terra também para assumir, ou seja, para Jesus ao fazer-se homem, ao entrar numa família, ao ter bens também, Jesus ensina-nos que tudo aquilo que tu tens, tudo aquilo que nós somos, é bom. Não tem por que nos afastar de Deus. O amor humano é uma coisa bonita, o namoro é uma coisa bonita, o casamento é uma coisa, o ter amigos, ou ter bens, tudo isso, mas tem que ser tudo, por assim dizer, tudo metido nesse projeto de Deus Nosso Senhor. E agora, o último dos mandamentos, que é o 8º mandamento, que diz assim, o 8º mandamento é não levantar falsos testemunhos. Era muito bom que vocês decorassem, hoje à tarde podem dedicar-se a decorar os 10 mandamentos, de frente para trás e de trás para a frente, se houvessem os 10 mandamentos. Este é um mandamento que tem a ver com a verdade, com a procura da verdade. Diz o ponto 5.2.1. Jesus Cristo também dizia de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É verdade. E o catecismo diz assim, toda a pessoa é chamada à sinceridade e à veracidade no agir e no falar. Não só no que nós dizemos, mas também na nossa atuação. Porque há pessoas que falam muito, têm mania que são verdadeiras e depois mentem com a sua vida. Cada um tem o dever de procurar a verdade e de aderir a ela, organizando toda a sua vida segundo as exigências da verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus manifestou-se na sua totalidade. Ele é a verdade. Seguir Jesus é viver no espírito da verdade e evitar a duplicidade, a simulação, a hipocrisia. Eu acho que Jesus, se vocês lerem os Evangelhos com atenção, Jesus acolhe os pecadores, tantas vezes, está perto dos pecadores, sem nenhum problema. Está perto da mulher adúltera, está perto da Maria Madalena, está do Zaqueu, etc. Não tem problema nenhum em estar com pecadores, portanto não tem nenhum problema em estar connosco, somos pecadores. O que Jesus não gosta, e nós vemos isso nos Evangelhos, é dos hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O que é que são os hipócritas? São aqueles que têm uma dupla vida. Querem parecer uma coisa e são outra. Portanto, nós o que temos que fazer é que quando mentimos, pronto, arrependemos e para a frente, recomeçar. Eu acho que é uma coisa que atrai muito e gostamos muito, pessoas autênticas, verdadeiras, autênticas, uma pessoa de uma só peça, que quando estamos a falar com ela, acreditamos, confiamos nela. Isso é uma coisa muito bonita. Que não simulam, que não são hipócritas. Um hipócrita é como um esquizofrénico que tem uma dupla personalidade. É uma tristeza quando encontramos pessoas assim. E mais tarde ou mais cedo sempre descobrimos, as pessoas são assim, descobrimos que elas são assim. Está bem? E nós temos de dar o testemunho da verdade em todos os campos, na atividade pública e privada. Não apenas em casa, mas também na vida pública. Até, diz o catecismo, se for preciso, com o sacrifício da própria vida. E diz aqui, o martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade, da fé. Isto é forte, esperemos que não seja preciso, mas os mártires, no século passado, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, e não só, no tempo dos nazis, e nos primeiros séculos do cristianismo, eram pessoas que, porque acreditavam em Jesus, levavam isto até às últimas consequências. E às vezes eram mortos por isto. Não renunciavam à fé. Eles diziam assim, acreditas em Jesus Cristo? Eles sabiam se eles dissessem que não, libertavam-nos imediatamente. Não seriam condenados à morte.
Se dissessem que sim, seriam mortos. Eles podiam dizer, vou dizer que não e faço fisgas atrás, ninguém vê. Não, nem isso, nem isso. E eram mortos, muitas vezes. Isto é difícil, é exigente. Vamos ser nós também valentes. Dar sempre a cara pelas coisas verdadeiras, está bem? E se não damos, fazemos o propósito de melhorar. A vida cristã é muito bonita porque é assim, se nós caímos, levantamos, pronto, para a frente. O que é que proíbe o 8º mandamento? O 8º mandamento proíbe. É engraçado que a doutrina cristã tem proibições. Nós não irritamos, as proibições irritam-nos por vezes, porque queremos ser livres. Só que é uma proibição para bem. É como os pais que proíbem os filhos tocarem na ficha elétrica. Porquê? Porque apanham um choque. Nós também podemos querer fazer certas coisas e só nos fazem mal. Então o 8º mandamento proíbe o falso testemunho, o perjúrio e a mentira, cuja gravidade se mede pela natureza e da verdade que ela deforma, das circunstâncias, das intenções do mentiroso e dos danos causados às vítimas. Proíbe também o juízo temerário, a maledicência, a difamação, a calúnia, que lesam ou destroem a boa reputação e a honra a que a pessoa tem direito. Proíbe a lisonja, a adulação ou complacência, sobretudo se finalizadas à realização de pecados graves ou à obtenção de vantagens ilícitas. Uma culpa contra a verdade exige a reparação quando se ocasionou dano a outrem. Está no ponto 523, 523. Este ponto, por acaso, é daqueles que merece e que tem alguma vantagem ir ver ao catecismo grande, ao maior, não ao compêndio, desenvolver um pouco o que é que isto significa. Mas até vocês sabem, e eu também, nós sabemos muito bem o que é que isto proíbe, o falso testemunho, a maledicência. Que pena quando há tantas pessoas, e nós temos alguma tendência para criticar, julgar, a ironia. Olha aquela, já viste os brincos daquela ridícula, 3 amigas. Sabem porque que às vezes conta-se que naqueles chás das tias, as tias com 70 ou 80 anos juntam-se a tomar um chá ali na casa de chá, ali no lar do rato, juntam-se ali 8 ou 9 amigas e ninguém quer ir embora. A primeira a sair, o tema da conversa vai ser aquela. É assim. Só que o problema não é só com as tias, às vezes. Então, vocês também na faculdade também estão ali também a falar da outra. Não é por mal, só estamos a comentar. Mas vem uma farpa. Olha, já viste os dentes daquela, aquela tem mania que é boa, teve 18. Comentamos, criticamos. Sócrates, não sei se é verdade, se não, que o Sócrates é do século V a.C., mas conta-se, fala-se na Grécia Antiga, da sua sabedoria, etc., que um certo dia um conhecido se abeirou do grande filósofo para lhe dizer: queres saber o que ouvi contar sobre o teu amigo? Portanto, esta maledicência já existe desde há muitos séculos atrás. E o Sócrates terá dito assim: espera um minuto, antes que me digas, seja o que for, quer que passes num pequeno exame. Chama-se o triplo filtro. Triplo filtro? Perguntou o outro. Sim. Continuou Sócrates e acrescentou: antes que me fales sobre o meu amigo, pode ser prudente filtrar 3 vezes o que me vais dizer. É por isso que lhe chamo o exame do triplo filtro. E continuou. O primeiro filtro é a verdade. Estás absolutamente certo de que o que me vais dizer é verdadeiro? O outro disse: não. Realmente, só ouvi falar sobre isso. Bem, retorquiu Sócrates, então não sabes se realmente é verdadeiro ou não. Agora permite-me que utilize o segundo filtro. O filtro da bondade. Primeiro da verdade, agora da bondade. O que me vais dizer é algo de bom? Não, pelo contrário. Então desejas dizer-me algo de mau sobre ele, porém não estás certo que seja certo. Mesmo que agora quisesse escutar-te, não poderia, porque ainda que me falta um filtro, o filtro da utilidade. Servia-me para alguma coisa saber o que me queres dizer do meu amigo? Não, na verdade não. Bom, então concluiu Sócrates, se o que desejas dizer-me não é verdadeiro, nem bom, e tampouco me será útil, por que é que eu queria de sabê-lo? Bom, mas isto é muito difícil. Às vezes temos todos a querer saber os mexericos, a última novidade, que aquela acabou namoro com o outro, que a outra não sei quantos. Toda a gente temos essa curiosidade mórbida. Cuidado. Este mandamento, e depois proíbe também o falso testemunho. Às vezes o falso testemunho, ou o juízo temerário, que é admitir como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral do próximo, que aquela pessoa fez isto tantas vezes, que as pessoas julgam os outros, que aquela pessoa fez isto, sem saber a verdade completa. É uma pena, mas sucede com todos nós. A maledicência, sem motivo válido, revelar defeitos do outro, a calúnia ou a difamação, é muito grave quando se diz mal de uma pessoa, dizendo
uma coisa que não é verdadeira, é uma pena, e isto exige reparação. Por exemplo, se nós dizemos mal de uma pessoa, se nos arrependemos, temos também o dever de reparar. Se nós estamos numa reunião com amigas ou com amigos, começamos a dizer mal de uma pessoa, caímos nessa tentação, dissemos mal, e ainda por cima inventamos uma coisa que é falsa sobre essa pessoa, além de nos confessarmos, também devemos ir ter com aquelas 3 amigas, ou aquele WhatsApp a que mandámos e dizer, não, isto que eu disse é mentira, não corresponde à verdade, eu inventei. Passamos uma vergonha, mas devemos fazê-lo. Há também uma história que eu acho engraçada, que é da Joana e da Catarina, podia ser outro nome, que eram muito amigas e muitas vezes combinavam passear à tarde, na tarde de sábado, em casa de uma ou de outra. E certa tarde estavam as duas a brincar em casa da Joana e durante a brincadeira criticavam outra colega da turma. Diziam que era muito preguiçosa, que até era um bocado feia. E a mãe da Joana, que estava perto da sala onde elas brincavam, ouviu a conversa. No final do dia, quando a Catarina já não estava lá em casa, a mãe da Joana chamou-a para conversar e disse-lhe, olha Joana, eu ouvi o que tu e a Catarina estavam a falar acerca da vossa colega. Vou pedir-te que amanhã de manhã faças o seguinte, pegas nestas penas, as penas das galinhas que tinham lá em casa, espalhas pelo jardim a uma distância umas das outras de 1 metro. A Joana, que normalmente era uma filha obediente, apesar de ter achado estranho o pedido da mãe, fez o que a mãe mandou na manhã seguinte. Quando terminou, foi dizer à mãe. Foi então que a mãe lhe disse, agora, passado algum tempo, vai recolher, vai apanhar todas as penas que colocaste no jardim. E a Joana, preocupada, respondeu, mas mãe, mas já é impossível, está vento e já voaram todas. E a mãe então respondeu-lhe, disse-lhe assim, pois é, Joana, é mesmo impossível. O mesmo acontece quando criticamos ou dizemos mal de alguém. É impossível voltar atrás ou pagar o que já dissemos. Por isso, é preferível não fazermos. Atenção, não criticar as pessoas. Isto é difícil, mas eu acho que é importante, está bem? Tem a ver com o 8º mandamento. São José Maria, há um ponto de meditação, diz assim, se não puderes louvar, cala-te. Se não puderes louvar uma pessoa, cala-te, não dizer nada dessa pessoa. Há pessoas que não podemos louvar, fazem tantas coisas mal, louvar, não temos nada para dizer de bem. Não, olha, calamos, não dizemos nada. É difícil, pois é, mas também não é difícil estar. Também foi difícil para Jesus estar na cruz. Ser cristão é difícil, é exigente. Isto é o caminho. Às vezes falhamos, pronto, recomeçamos. E este mandamento requer também a verdade na comunicação e na informação. Por exemplo, os meios de comunicação social têm essa obrigação, esse dever de verdade, que às vezes não o fazem, como nós sabemos, por vezes quando lemos notícias sobre assuntos que conhecemos, os meios de comunicação social não são verdadeiros, dizem mentiras, é uma pena, nós também, por vezes. Este mandamento também requer outra coisa, que às vezes é difícil, mas é importante, que requer a reserva dos segredos profissionais. E não só, também a reserva, o respeito pelas confidências feitas sobre o sigilo do segredo. Uma coisa que é a reserva, por exemplo, do sacramento da confissão, como é evidente, seria gravíssimo que eu revelasse, seria excomungado. Se revelasse um segredo de confissão, não posso fazer, é evidente, mas também um médico não podia revelar a doença do seu paciente também, ou uma pessoa, ou um engenheiro que está a trabalhar para outra pessoa, não tem nada a dizer falar dessa pessoa a outras pessoas. Mas também, e se calhar aplica-se mais ao vosso caso agora, existe também o respeito pelas confidências feitas sob o sigilo do segredo. Há que aquela me contou que gosta daquele rapaz, ou vice-versa, mas só te digo a ti, que és a minha melhor amiga. E a melhor amiga da Joana, diz à melhor amiga da Maria, e depois às tantas toda a gente sabe. Então, isso às vezes acontece. Pronto, tentar. Temos que ter essa fortaleza de não contar aquilo que não devemos contar. E pronto, acabamos os 10 mandamentos, e falta-nos só a última parte, que é breve, relativamente breve, que é é a 4ª parte do catecismo. Eu vou acabar à 1h45, está bem? 10 minutos. 10 minutos sobre esta parte e depois podemos falar um bocadinho, se for o caso. Ou seja, que é a parte da oração. A 4ª parte do catecismo é toda ela sobre a oração. É muito bonita. É muito bonita esta parte, se vocês quiserem rever essa parte, ler o que lá está, sobre a necessidade de nós nos abrirmos a Deus. E eu até, o Papa Francisco, naquela exortação apostólica que escreveu há poucos anos, chamada Alegrai-vos, exultai, ou também Gaudete et exultate, em latim, esta, que fala sobre uma das... Pronto, já para a parte final, diz quais são os traços de um cristão, quais são as características ou traços espirituais que, a meu ver, são indispensáveis para compreender o estilo de vida a que o Senhor chama um cristão.
E fala de 5 traços ou características. E uma delas é em oração constante. Temos que rezar. Temos que rezar. Santa Teresa d'Ávila dizia: aquele que não reza 15 minutos por dia, nem sequer precisa de demónio que o tente. É muito fácil cair nas asneiras. Precisamos de rezar, nos abrirmos a Deus Nosso Senhor. E o Papa diz neste ponto, nesta exortação, por fim, mesmo que pareça óbvio, lembremos que a santidade, e nós devemos querer ser santos, é feita de abertura habitual à transcendência que se expressa na oração e na adoração. O santo é uma pessoa com espírito orante que tem necessidade de comunicar com Deus. E depois, mais à frente, diz: não acredito na santidade sem oração. Ou seja, tudo aquilo que eu vos fui ensinando nestes dias, foram 3 semanas, apesar de tudo, quando eu me meti nisto, não sabia que ia demorar assim tanto tempo. Não sabia, mas não pensei nisso. Mas uma pessoa sem fé podia ouvir tudo aquilo que eu vos disse agora, sabia até melhor do que vocês, do que aquilo que vos ensinei, que vos relembrei do Catecismo da Igreja Católica, mas se nós não rezássemos, por assim dizer, não teríamos a capacidade de incorporar estes conhecimentos à nossa vida, de fazer vida. O cristão não é aquele que tem uma série de conhecimentos intelectuais, também é isso, mas é sobretudo aquele que os põe em prática. E por isso, em algumas ocasiões, tantas vezes se diz, vive-se como se reza e reza-se como se vive. Diz-me como rezas e dir-te-ei como vives. Diz-me como vives, dir-te-ei como rezas. Ou seja, a oração tem que estar ligada à vida. A vida tem que estar ligada à oração. Eu falei-vos que nós somos templos do Espírito Santo, que Deus vive em nós pelo batismo e cresce com os outros sacramentos, e nós devemos ter aquilo que o Papa diz, uma abertura habitual à transcendência. O que é que isso significa? Nós não podemos estar encerrados, ou seja, limitados naquilo que os nossos sentidos, o tato, a vista, o ouvido, pode tocar e acreditar. Não, nós temos que ir mais além e procurar descobrir Deus naquilo que está à nossa volta. Descobrir Deus é essa abertura à transcendência. E para isso precisamos de rezar. Precisamos de parar. Há uma atitude importante que é o silêncio. Temos muita dificuldade em fazer silêncio, mas fazer silêncio está a arranjar alguns momentos do nosso dia para assim dizer, parar com o que estamos a fazer e rezar. Por exemplo, agora sugeria, eu rezo de manhã, vocês rezam de manhã? É muito importante rezar de manhã. Quando acordamos, Sr. Padre, eu nessa altura estou cheio de sono, não consigo pensar. Está bem? Ânimo. Tenta acordar, um cristão acordar com o sinal da cruz, rezar uma Ave Maria, a consagração à Nossa Senhora. Eu rezo à noite. Adormeço sempre. Então experimenta rezar de joelhos ou sentada na cama. Já não adormeces. Nós adormecemos à noite quando rezamos, muitas vezes, já deitados na cama. Seríamos mais generosos se rezássemos fora da cama. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Rezar, por exemplo, ao meio-dia, o Ângelus ou a Rainha do Céu. Rezar, por exemplo, o terço em família, como Nossa Senhora nos ensinou. Aqui em Fátima, repetiu 6 vezes. Rezar lendo um livro qualquer, mas rezar também, porque se fala tantas vezes no cristianismo de 2 formas de rezar, que é a oração vocal, que é a repetição de fórmulas muito importantes. Por vezes estamos muito distraídos, não faz mal. Mais vale rezar distraídos do que não rezar. Só não se distrai a rezar o terço quem nunca rezou o terço. Eu distrai-me a rezar o terço todos os dias, não é? Todos os dias nós distraímos. Mas procuramos rezar o terço, não tem mal nenhum. O que é preciso é esforçar-nos por ser melhores. Mas depois, essa é a forma de rezar que é chamada oração vocal, repetindo fórmulas. No final do compêndio, se quiserem, no final, nas últimas páginas, tem uma série de orações muito bonitas, tradicionais, e também outras coisas da nossa fé, tradicionais da vida cristã. É muito bonito, vale a pena ir lá ao final do Catecismo e ver a Ave Maria, o Pai Nosso, o Terço, o Te Deum, o Magnificat, o Benedictus, o Veni Creator, muitas orações, não são muitas até, mas são algumas muito bonitas que se foram rezadas, estas orações que foram rezadas desde há muitos séculos. Mas depois há outro tipo de oração que também se chama oração mental, que é aquela que nós procuramos identificar-nos com a vontade de Deus, aquela que é feita com as nossas palavras. No silêncio, que vamos a um quarto, ao nosso quarto, ou vamos a uma igreja e procuramos rezar, comunicar com Deus. Isto é mais difícil, mas é importante. E falamos com Deus da nossa vida, dos pais, da nossa preguiça, dos nossos defeitos, das nossas coisas boas e agradecemos. Bendizemos a Deus. Eu vos contar uma história engraçada. No outro dia, aqui há 2 ou 3 meses, conheci um bispo africano, que estava cá em tratamento, em Lisboa, agora já voltou para lá.
para o seu país. Ficámos muito amigos, conheci-o num congresso, ficámos muito amigos. Não. E um dia eu fui levá-lo, ele estava sempre em Lisboa, porque coitado estava aqui, não tinha muitas capacidades de sair de Lisboa, e eu disse, seu Dom, não vou dizer o nome, para não revelar quem é, e tem que ir, pelo menos, tem que ir conhecer Cascais, o mar, não pode ficar tempo em Lisboa, eu gosto imenso do mar, eu ajudo imenso a rezar junto ao mar, etc. É uma coisa, sempre gostei muito do mar. Tem que ir, pelo menos, como é bispo, tem que ir até à boca do inferno. Não, para lá para o inferno não pode ir, mas até à boca, e levei o bispo, coitado, à boca do inferno. Fomos à boca. E depois naquele passeio, fomos a rezar, rezámos um bocadinho também, rezámos o terço, e depois ele começou-me a contar como é que tinha chegado a ser bispo. Então contou-lhe que padre, primeiro é bispo, achei muita graça que ele tinha um colega de turma por quem ele tinha uma grande admiração, sabia que o outro rezava, e disse ao colega, olha, ensina-me a rezar. E o outro não respondeu. Não respondeu. Passado uns tempos, umas semanas, levou a ver uma paisagem bonita no seu país, da África, com o mar, e começou, estavam os dois sozinhos, e começou a dizer, já viste que mar tão bonito? Esplendor da natureza, estas ondas, até o cheiro, por assim dizer, tão bonito. Depois, olha, já viste estas serras? Olha a tua família, tens pais? E começou-lhe a fazer pensar nas coisas bonitas da natureza, da família. E às tantas esse amigo disse a este bispo, olha, isto tudo é rezar, agora continua tu. E agradece a Deus, e louva a Deus por isto tudo, e pela tua vida. E aquele bispo dizia, mas eu ali aprendi a rezar. E depois acabou em padre, bispo, e agora está a servir a igreja. E nós também às vezes temos que, por isso é que nos ajuda a contemplar a natureza, ver as coisas bonitas, agradecer a Deus os pais, os irmãos, as coisas boas, a saúde, pedir a Deus perdão, pedir a Deus que nos explique esta coisa da pandemia que nunca mais vai embora, que já está a fartar, por assim dizer, que nos dê sentido a tudo isto, que não sejamos preguiçosos, louvar a Deus. Tudo isto é rezar, é falar com Deus, é falar da nossa vida com Deus, é abrir o Evangelho, por exemplo. Amanhã, por exemplo, o Evangelho é muito bonito, os discípulos de Emaús, e pensar, olha, em vez de serem 2 discípulos, somos 3. São aqueles 2 e mais, e eu. E vamos tentar pensar, porquê é que eu ando triste às vezes na minha vida? Eu hoje há bocadinho estive a gravar os 10 minutos com Jesus, aquelas orações. Fui eu que fiz, amanhã vai sair os meus. Eu vou-vos mandar amanhã. 10 minutos com Jesus. E porquê que eu estou triste? Às vezes estou triste porque não reconheço que Jesus está a caminhar ao lado da minha vida. Olha, rezar, isso é rezar, não tem nada especial. Às vezes rezar é dormir numa igreja. Não temos, ou no quarto, não sei rezar. Dizer, olha, diz a Jesus que não sabes rezar. E já começaste a rezar. É pedir a Jesus que nos ajude a rezar, tanto faz. É tentar. Jesus também rezava. Nos Evangelhos nós vemos tantas ocasiões em que Jesus se levantava mais cedo, que à noite passava a noite a rezar, que rezava antes dos grandes acontecimentos da sua vida. Por isso o Papa Francisco dizia nesta exortação, falando de outro santo, São João da Cruz, recomendava que se procurasse andar sempre na presença de Deus, seja ela real, imaginada ou unitiva, conforme o permitam as obras que estamos a realizar. No fundo, é o desejo de Deus que não pode deixar de se manifestar de alguma maneira no meio da nossa vida diária. Procura que a tua oração seja contínua. E no meio dos exercícios corporais, não a deixes. Quando comes, bebes, conversas com outros ou em qualquer outra coisa que faças, sempre deseja a Deus e prenda a Ele o teu coração. Contudo, depois acrescenta o Papa, para que isto se torne possível, são necessários também alguns tempos dedicados só a Deus. Ou seja, para eu ter presença de Deus durante o dia, para me lembrar de Deus durante o dia, é preciso que, em alguns momentos do meu dia, os dedique só a Deus Nosso Senhor. Lendo o Evangelho, lendo algum livro espiritual, pensando na missa, pensando na minha vida, no que quisermos, combatendo as distrações que sempre acontecem. Todas as pessoas se distraem a rezar. Todas as pessoas. Pensando nos santos, em Nossa Senhora, pedindo ajuda, procurando ter tempos e momentos para rezarmos, para entrar em contato com Deus, a qualquer que seja a hora do dia. E o catecismo termina com a oração do Pai Nosso, que é a oração por excelência, a oração que o Senhor nos ensinou quando os discípulos estavam admirados com Jesus que rezava tantas vezes. Os discípulos dirigem-se a Jesus, ensina-me a rezar. E Jesus diz, quando rezardes, dizei, Pai Nosso, que estás nos céus, e ensinou-nos esta oração que nós rezamos todos os dias, certamente, e rezamos também na missa, sempre se reza na missa. E o Pai Nosso tem 7 petições. Este é o último ponto que eu vou referir, que é no ponto 587, 587 do Catecismo. Tem 7, esta oração do Senhor tem 7 partes, 7 petições.
As primeiras três, mais teologais, mais relacionadas com Deus, para a sua glória, pois é próprio do amor pensar antes de mais naquele que amamos, ou seja, em Deus. Elas sugerem que o que em especial devemos pedir a Deus. Santificado seja o vosso nome, a santificação do seu nome, que Deus seja o máximo, seja tudo, a vinda do seu reino, a realização da sua vontade. A vinda do seu reino significa que a vontade de Deus faça presente no dia a dia, neste mundo também, na nossa vida, também na vida dos homens. E depois que se realiza a vontade de Deus. E depois as últimas 4 petições apresentam ao Pai de misericórdia, a Deus Pai, as nossas misérias e as nossas expectativas. Pedimos que nos alimente o pão nosso, de cada dia nos dai hoje, que nos perdoai-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos, oxalá seja mesmo assim, que nos defenda das tentações, às vezes caímos nas tentações, que nos defenda das tentações e que nos livre do mal, livrai-nos do mal. Do mal significa livrai-nos do maligno, do demónio que tantas vezes nos tenta e que nos afasta de Deus, que nos quer afastar de Deus nosso Senhor. Muito bem, e o Pai Nosso termina com Amém. Amém significa assim seja. Acreditamos nisto tudo, ainda que às vezes não percebamos tudo. Pois é assim que eu acabei este breve curso. Não aprenderam tudo, mas aprenderam algumas coisas, certamente fizemos uma revisão. Um dia, quando